Salve, salve, fiel. Bom dia a todos, tudo bem? Chegamos lá em Corinthians. Vamos falar de Corinthians, né? Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante. E bora falar desse Corinthians, claro, sempre a nossa paixão, né? Corinthians! É isso aí. Bom, Corinthians treina. Vanderlei Luxemburgo treina assim, né? É Vanderlei Luxemburgo, né, gente? Vamos esperar como trabalha, né? Aquele cara vai chegar às 7 da manhã no CT Joaquim Grava, e os jogadores vão chegar às 8, vão trabalhar até às 11, param para o almoço, voltam 1h30 da tarde. Esquece. Isso aí é uma utopia, não existe. Acorda, rei! Falou! Volta para a realidade que a história é outra. O Corinthians trabalha meio período, como sempre. É incrível, 2, 3 horas de treino, no máximo 2 horas e meia, e se prepara para o jogo contra o Botafogo. Bom, diz Vanderlei que está preparando o time. Alguém acredita nisso? Eu não acredito, quero saber vocês. E o Vanderlei Luxemburgo continua a cada dia pior, não é nem cada rodada, é a cada dia. No último jogo, ele demonstrou claramente que o importante para ele são os seus parceiros de vestiário. Tanto é que mesmo o Fábio Santos enterrando o Sport Clube Corinthians Paulista, não guardando posição, saindo da lateral, indo lá para dentro, quase com meia direita, o cara não guarda a dele, quer fazer a dos outros. O Corinthians tomou 4 gols no setor do Fábio Santos. O Luizito Soares, com um joelho quebrado, com uma perna, foi mais rápido que o Fábio Santos. O Natan passou pelo Fábio Santos, o Cristaldo pelo Fábio Santos. É o Fábio Santos. Mas o Vanderlei não vai sacá-lo do time. E quando ele é perguntado na coletiva de imprensa sobre esse problema, ele não nomina Fábio Santos. Ele fala que é um problema do grupo. Foi melhor aquele jogo contra o Atlético, né? E agora tomou uns gols da lateral, né? Mas ele não citou o Fábio Santos. Mas dá nome ao Moscardi, dá nome ao Wesley, quando é para criticar. Mostra que tipo de ser é esse treinador hoje. E você pode ter certeza, Gil e Fábio Santos vão jogar contra o Botafogo. E aí, aperte o cinto, a coisa vai ficar feia. Bom, o time é muito mal treinado, o técnico mantém protegido-se em campo, o Z4 hoje é mais que uma realidade para o Corinthians, está a 3 pontos à nossa porta, e esse cidadão vem falar que é normal no futebol e só ficar 5 jogos sem perder. Só no futebol, na casa dele, no mundo que ele vive, que é um mundo fantástico de Bob. Vanderlei mostra a cada dia que não tem repertório, que não tem jogada ensaiada, que não tem preparação de nada, que não estuda o adversário, que ele não arma, ele não é mais um estrategista. Ele é apenas um falador. É um Forrest Gump, um contador de histórias. Histórias inúmeras, de títulos, glórias, vividas por ele. Mas isso no passado. Enquanto o Corinthians estiver na mão desses jogadores e a Panelítias, continuar existindo dentro do clube, estamos em maus lençóis. O Corinthians tem uma sequência difícil, pega o Botafogo hoje, terça-feira jogo pela Copa do Brasil contra o Fortaleza, no próximo final de semana vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo no Clássico, depois recebe o Flamengo na Neoquímica Arena, vai ao Rio enfrentar o Fluminense e só depois joga com o América Mineiro. Os nossos concorrentes pela briga aqui embaixo terão jogos mais fáceis, teoricamente. E aí eu pergunto, será que o Vanderlei pensou nisso? Poupou contra o Fortaleza para jogar contra o Grêmio. E agora vai colocar os caras para jogar contra o Botafogo, sendo que 2 dias depois tem jogo contra o Botafogo. Aí você chega ao contexto que o planejamento do Vanderlei é esclerosado. Ele não tinha que ter poupado contra o Fortaleza, porque os caras voltavam de 10 dias de descanso. Poderia ter jogado com o Fortaleza, dado uma trabalhada aí contra o Grêmio, né? E mesclar contra o Botafogo e vir mais inteiro contra o Fortaleza. Mas esse senhor não conseguiu ver isso. Ou poderia ter insistido no jogo contra o Fortaleza e contra o Grêmio, feito mais pontos, e aí trabalhar a equipe contra o Botafogo. Bom, o que eu posso dizer disso? Estamos em maus lençóis,
que temos sérias dificuldades. O time do Corinthians tem vários jogadores, são 12 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. É um time sem repertório, é um time sem alma. E o Vanderlei vem dizer que tudo isso é normal. E ele vai além. Ele ainda elogia os caras mesmo não estando bem. Isso desmotiva o mais jovem, que vê que o cara não está aguentando parar em pé, mas é elogiado pelo treinador. Em outras palavras, ele joga e você não. Criticou o Wesley por tomada de decisões, por erros, mas o garoto não vai amadurecer nunca. Nunca joga, não tem sequência. Arrebentou com o Biro, colocando o moleque de atacante e tal, e o moleque nunca foi atacante. E ele faz substituições completamente estapafúrdias. Ele tirou o Matias Rojas, quando ele estava bem no jogo, e manteve o Renato, que era notório que estava andando em campo. Renato, com a bola no pé, ele é um monstro de jogador. É craque, mas não tem mais condição física. O que era o correto? Era só tirar o Renato, pôr um atacante na beira de gramado e trazer o Rojas para dentro. Ele me tira o Rojas, põe um cara na beira de gramado. Depois me tira o Renato para colocar o Juliano. Tira o Moscardo, aliás, tira o Moscardo e coloca o Juliano, se eu não me engano, né? Ao invés de tirar o Michael, que nem pegava na bola, por exemplo. Né? Ao invés de fazer 3 substituições, ele fazia uma e mexia em 3 posições. Tira o Renato, traz o Rojas por dentro, põe um cara de beira de gramado. Se ele tira o Michael, ele põe o Juliano, tem 2, teoricamente 2 meias. Né? Um mais lento, bem mais lento, e o outro muito mais rápido. E você ganha intensidade pelas beiras do gramado. E manter a vitalidade do Moscardo marcando, ó, você é o primeiro volante, você vai ficar aqui. Saca o Fábio, não tinha, põe o zagueiro lá, irmão. Põe o zagueiro lá. Põe um volante lá, mas tira o Fábio. As pessoas falam assim, você tem que respeitar a história do jogador. Ele não está se respeitando. Ele, Fábio Santos, não se respeita. Porque se o Fábio Santos respeitasse a história dele no Corinthians e se respeitasse como ex-atleta, ele já teria parado. Não preciso eu vir aqui criticar, nem outros canais aqui do YouTube. Basta o cara tomar Simancol. Ele olhar e falar, não dá mais. Estou atrapalhando. Até então, né? O cara não ajuda, não atrapalha. Você ainda fala, mas o cara tem história no clube, mas agora não ajuda e atrapalha, e muito. Desde o ano passado, o Fábio Santos só atrapalha o Corinthians. Ele afunda qualquer sistema defensivo. Fábio Santos, cara, não dá para ter o Fábio Santos no elenco. Não é basquete. O cara entra, bate, vai lá, faz o tiro livre e sai. O cara entra, bate o pênalti e sai. Não é. Então, ele não tem mais utilidade no Corinthians. Mas o Vanderlei tem, porque ele é o senador do Vanderlei no vestiário. Vestiário esse que na Panelitias, muitos não querem mais o Vanderlei. Apenas Gil e Fábio Santos são seus nobres senadores no vestiário. Defendem o Vanderlei com unhas e dentes. E o Vanderlei é, né? E o Vanderlei retribui a sua defesa implacável, injustificável, animalítica. Mas ele defende o Fábio Santos e Gil. E assim vai até o último minuto dele no Parque São Jorge. E ele falou, é Gil e mais 10, meu time. Ele está cumprindo a risca. Dane-se que perde. É o cara e mais 10. Mas aí tem um outro lado. Será que o Duílio não vê isso? Segundo meu amigo Capitão Corinthians recebeu a informação, e eu tenho uma informação muito parecida, o Duílio está pensando num jeito de tentar... não é melhorar a situação. É tentar deixar menos ruim do que já está, mandando o Vanderlei embora. Quem assumirá? Essa é a questão. A pressão vem de todos os lados. Interna, externa, conselheiros, jogadores que já não são satisfeitos, jogadores reclamam da falta de treinamento, da falta de, sabe, de trabalho do Vanderlei. Mas aí chega a questão, quem assumirá? Quem será a próxima vítima agora? Mas sabe por quê? Porque se o Duílio tivesse tido uma atitude de presidente do Corinthians há 15 jogos atrás, há 20 jogos atrás, não 37 jogos depois, com certeza teria alguém para assumir o Corinthians. Mas com 15 jogos, irmão, nessa draga, o time não aguenta andar em campo, jogadores desmotivados, jogadores fora de forma, uma metodologia arcaica, a resposta muscular dos caras será a mais péssima possível.
Realmente, eu quero ver quem vai ter coragem de assumir o Corinthians. De volta a dizer o que eu disse ontem na live, nas 2 lives que eu fiz. Está na hora do Augusto Melo e o senhor André Luiz de Oliveira sentarem com o Duílio Monteiro Alves e trabalhar em consenso. Que ambos os candidatos, pelo menos, aceitem iniciar o ano com o treinador que será contratado. E tem um voto de Minerva aí. Para que o Duílio possa contratar um cara já vislumbrando 2024, para que esse cara chegue para salvar o Corinthians. Será que os candidatos não poderiam ficar 2 horas numa sala com o Duílio para decidir isso? 2 horas que podem definir o futuro do Corinthians para 2024, 2025 e daí por diante? Eu gostaria de saber. Então fica aqui a minha colocação. Corinthians deve vir com o time, deve levar o que tem de melhor para o jogo de sexta-feira. Quer dizer, toda aquela. Eu vou poupar, eu vou. Depois que tomou o fumo do Fortaleza, quase tomou o ferro do Grêmio. Agora ele vai pôr os caras para jogar, irmão. Não tem senso de responsabilidade. Esse cara é inconsequente. A informação que eu tenho, vai levar o que tem de melhor para sexta-feira e lá no vestiário decide quem joga. Alguns vão entrar, outros serão poupados, entram no meio do decorrer do jogo. Ele não pode ir com o time reserva, que ele está com medo de tomar porrada e cair no sábado. Há quem diga que a batata está assando nessa semana. Vamos esperar para ver. Essas são as informações de hoje. O Corinthians trabalha hoje. Né? Vamos ver como vai ser o trabalho do Corinthians. É difícil. Bem difícil. Mas vamos tentar acreditar no melhor possível. Legal? Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, dá uma força para a gente na nossa campanha, na nossa vaquinha virtual. Nós estamos correndo atrás aí para conseguir fazer a nossa cirurgia bariátrica. É muito caro. E a gente conta com você, que é amigo do canal, para vencer essa batalha. Legal? À noite tem vídeo, 23h10 tem as nossas últimas do Timão. E vamos ver, né, se vem alguma boa notícia. Porque reforço, gente, eu não vou nem falar. Se eu falar que vai chegar reforço agora é mentira, porque já fechou a janela de transferência. Até a janela para ter jogador sem contrato, já era. Vai com o que tem até o final do ano agora. Então, galera, aperte o cinto que o piloto sumiu. A gente volta mais tarde. Tamo junto. Vai, Corinthians.